CEO e consultora da Zoagro, e também, que vai falar aqui um pouquinho, né, Júlia? É o professor Último. Professor Último de Carvalho, eu queria que o professor venha aqui para a turma. Quem não conhece, está conhecendo, e quem já conhece vai relembrar, porque o professor Último tem história nos eventos da Leite Pel, né, professor? Então, o que eles vão falar para nós? O professor Último, ele é médico veterinário, professor emérito da Escola de Veterinária da UFMG. Qual o tema que eles vão abordar? Desafios e fatores de risco no confinamento de vacas leiteiras. Se vocês quiserem, né, se apresentar um pouco mais, fique à vontade, a palavra é de vocês. Gostaria de agradecer a Leite Pel, né? E o senhor José Alberto, dizer que eu estou em casa, né? Que a primeira coisa que ele fez quando eu cheguei aqui foi: o seu Último, esteja em casa. Então, estou à vontade aqui. E agradecer a Leite Pel, mais o relacionamento aí com o André, né? O Júnior, mais ligado aí. Eu estou em casa, viu, senhor? Muito obrigado. E é um prazer que aqui em Pompéu a gente já vem aqui há alguns anos, já inclusive tive a oportunidade de vir aqui no senhor José Alberto, né, e a gente vê o tanto que a coisa está andando, né? Então, durante esse evento aqui, o que eu pude observar que o senhor José Alberto hoje é um exemplo para a gente vir visitar e as pessoas conversar com ele sobre como é que ele está enfrentando os desafios, né? Porque em fazenda, normalmente o que a gente faz, a gente tem que fazer o que a fazenda pediu. Se você fizer o que a fazenda não pediu, você não vai para frente. Você tem que fazer o que a fazenda pediu. Então, toda a equipe me chamou muita atenção quando o Júnior falou muito de equipe. Então, aqui não é uma pessoa, sou José Alberto, a família, a Leite Pel, os colaboradores dele, então todo mundo fala em equipe. Então, eu percebi que quando é uma equipe, é muito importante que seja integrada, que tenha comunicação com o outro. Porque se a gente fosse perfeito, não precisava de ninguém. A gente precisa de todo mundo, porque nós não somos perfeitos, né? Então, eu percebi esse tipo de pensamento, esse tipo de conduta aqui na fazenda, quando eu fui ouvindo as pessoas aqui, né? O Júnior falou aqui, o André, o senhor José Alberto, então a gente realmente vê que é muito importante isso. Bom dia, pessoal. Eu queria, né, também agradecer a toda a equipe da Leite Pel, sou José Alberto. Eu sinto uma responsabilidade muito grande estar falando aqui para vocês, tá? Porque eu sei que é um pessoal que está há muito tempo no leite, e aqui a gente vai falar, assim, vai ser bem repetitivo, muitas coisas do que o Júnior e o Pedro falaram, que eu acho que também vai ser repetitivo, mas eu acho que é porque é a essência mesmo. Mas a gente vai falar de desafio, porque tem muita coisa boa no confinamento, muita coisa legal mesmo. E a gente tem desafios e fatores de risco no confinamento de vacas leiteiras. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Eu sei que vocês devem estar enfrentando situações assim, ó. Para quem está com gado semi-confinado, em situação assim de estresse térmico, você vê vaca muito, né? Você quase não está vendo vaca deitada aqui, vaca com lama, às vezes até o meio das pernas. Então, tem momentos que isso acontece aqui, não é verdade? E aí, nesse mesmo dia, essas mesmas vacas, elas estavam aqui, ó, dentro do compost. É muito gostoso de ver, porque parecia que a vaca entrou, parecia que ela já tinha nascido naquele lugar. Em 2 horas, todas as vacas estavam deitadas, todas as vacas estavam ruminando. Não tem um vídeo aqui, mas acreditem em mim, todas as vacas estavam ruminando. E em 3 meses, a produção foi de 18 litros para 34 litros. Então, a gente, né, tá ali, tá começando. É bom demais. Só que eu vim aqui para falar de desafio, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um planejamento. Então, no momento que a gente vai pensar em confinar, o que a gente vai fazer? Um planejamento financeiro, né, que vocês falaram aqui, um planejamento em relação à nutrição, um planejamento em relação à instalação, mas também tem que ter um planejamento sanitário, tá? Então, eu vou confinar. O
que eu vou fazer? Eu sei que vocês têm um desafio de vaca lá no sol, na chuva, mas vocês vão confinar, vocês vão ter outros tipos de desafios, às vezes ainda maiores. E aí eu queria estar aqui para conscientizar e falar assim, não, eu vou preparar minha propriedade para quando eu for confinar. E aí o que acontece? Uma das coisas é em relação à tuberculose e brucelose. Uma das coisas. Por quê? Antes de confinar, eu tenho que estar preparado em relação a isso aqui. Por quê? Quando eu falo em fator de risco de tuberculose, quando você confina, você tem de 2 a 3,7 vezes a mais de transmitir a tuberculose. Quanto maior for seu rebanho e maior densidade, maior vai ser a transmissão. Então, você pega aí 500 vacas e vai confinar, o seu desafio vai ser muito maior do que aquela pessoa que tem ali 100, 80 vacas. Você vai ter um fator de risco grande, a umidade, poeira, vento. Por quê? Por exemplo, se você fizer um compost, tem lá o ventilador, que é para quê? É para a cama. E quem pega aquela, né, de boa ali vai ser o quê? A vaca. Mas aquele ventilador ali é para a cama. E ali acaba levantando poeira. Então, você vê que está uma vaca deitada aqui, a outra levanta, já levanta poeira. Já levanta poeira com o quê? Com a bactéria ali para poder transmitir. Tá? Então, o tempo de você fazer uma eliminação disso no rebanho, tem um trabalho, esse de Leico e colaboradores de 2024, ele teve 2 fazendas. Então, para sanear em relação à tuberculose, demorou 12 e a outra 18 meses. E isso ainda às vezes foi até pouco, tá? Foi até pouco tempo. Por quê? Porque eles consideraram aquelas vacas inconclusivas, eles pegaram a mão ainda mais, um tamanho que foi a partir de 1, já era ali inconclusiva. Então, assim, e pegava inconclusiva e depois já descartava. Então, assim, vai descartar a vaca? Vai descartar a vaca. Mas eu estou falando isso para vocês antes de vocês chegarem a confinar. Tá? Porque aí depois o problema está instalado. E a gente já viu isso, que às vezes, por exemplo, tem uma sociedade, a fazenda pega ali as vacas, junta as vacas, colocou no galpão, na hora que chegou lá, aí que foi fazer o teste. E aquilo, sabe, vai sempre parecendo mais vaca positiva. Então, é um negócio que eu acho que vocês têm que ter muita reflexão sobre isso. Por quê? Se a gente pensar nas vacas, ainda tem questão das bezerras que estão vindo. Então, você está usando, às vezes, leite de descarte, e esse leite de descarte, se tiver lá aquela vaca crônica, mastite crônica, aquela vaca com uma mastite tuberculosa, acaba transmitindo para bezerra, novilha. A novilha já vai chegar lá no seu galpão o quê? Positiva. Então, e a outra questão, né, que eu acho que a gente não precisa nem comentar, é em relação à compra de animais. Porque quando a gente compra animal, a gente compra o quê? Doença também. Compra de receptora, né? Acaba sendo a fonte ali. E então, assim, a compra de animal acaba sendo um problema. Só que também, quando você tem um rebanho livre de tuberculose, também acaba sendo o quê? Uma referência na hora de vender, tá? Na região. Então, isso também é muito bom. E quando a gente pensa já na brucelose, a brucelose também é muito semelhante. A placenta ali, ela vai ser um reservatório de brucela. 1 grama de placenta já pode infectar 20 vacas. Então, assim, uma placenta vai infectar o quê? A torcida do galo. Tá entendendo? Então, nesse vídeo aqui, vamos ver se opa. Então, a vaquinha aí tá lá comendo a placenta, que não é dela, né? E aqui do lado, não filmei não, mas, né, tinha um cachorro, que se não fosse ela, ia ser o cachorro. Tá? E se não é a vaca, se não é o cachorro, quem que vai espalhar? É o trator. Porque na hora de você pegar e revirar essa cama aqui, ela espalha a brucelose. E a brucelose, ela sobrevive, inclusive, às vezes até 8 meses, às vezes ali naquele esterco ali mais úmido. Então, é um negócio complicado. Então, tanto o tamanho quanto a densidade vão interferir também. Então, você pega um rebanho de mais de 400 vacas em lactação, vai ter mais de 13 vezes chance de infecção do que de um rebanho pequeno, ali, de 30 vacas em lactação. E o tempo de eliminação da doença no rebanho também tem trabalhos aí mostrando 16, 18 meses, isso assim. E não é só descarte de vaca. Então, para o controle, você tem todo um esquema, inclusive de descarte de quê? De placenta, que ali é a principal forma de contaminação. E em relação à compra de vacas também. Então, a gente tem algumas histórias, assim, né, para contar, porque o último sempre tem muitas histórias, e são reais,
para a gente ver assim, como que isso é importante a gente começar já, na hora de confinar, a gente já começar a fazer esse trabalho ali de sanear tanto para tuberculose quanto para brucelose. Essa chamada de atenção aqui de tuberculose, porque tuberculose é uma doença antiga, todo mundo sabe, tuberculose deve ter, o pessoal faz aí, né, nessas múmias de 3 milhões de anos atrás e já acha o DNA lá da tuberculose, né, bem antiga. E é interessante que, por exemplo, em 1890, o Cook fez a tuberculina, mas isso foi usado muito depois, porque o objetivo não era fazer teste. Teve um outro autor que, uns 100 anos antes dele, falou que o bacilo de tuberculose era um ser vivo que estava ali no animal e ninguém acreditou. Ficou 100 anos para depois saber que era uma bactéria. E a gente vê hoje o seguinte, quer dizer, mas esse pessoal foi muito importante, porque nesse período esse pessoal inventou a tuberculina, né? E você vê como é que esse pessoal antigo é importante. E hoje a gente tem a tuberculina como uma ferramenta, até hoje é uma ferramenta importante. Agora, só que hoje nós vimos aí o Biratã falar aí de monitoramento, né? Então, olha quanta ferramenta que a gente tem, né? Além disso. E só que tuberculose e brucelose, vocês imaginam o seguinte, olha essa fazenda aqui que a gente viu a história. Pois não? Ok. A tuberculina é um antígeno que você tira da bactéria da tuberculose para você fazer o teste da vaca para ver se a vaca está positiva para tuberculose. É um teste bom, mas também não é, também tem as suas limitações, certo? Mas então seria isso. Mas por que a gente está chamando a atenção dessa tuberculose e dessa brucelose? Porque você imagina o tanto de investimento que tem numa fazenda dessa aqui hoje, que a gente viu. Você já pensou que você, daqui a um tempo, você está aí com 500 vacas, 1000 vacas, fala assim, eu estou com 40% dos meus animais com tuberculose. Então, a brucelose está muito intensa no meu rebanho. Então, é exatamente, se nós vamos para um sistema que vai facilitar a transmissão dessas doenças, eu preciso de tomar conta antes, já fazer um cuidado de não entrar com essas doenças. Porque depois eu vou realmente, se eu já estou livre dessas doenças, eu vou ter que fazer monitoramento de quê? Que vai observar em relação ao ambiente, em relação às doenças metabólicas, em relação à produção, que ele vai ficar mais leve, né? E é interessante, o diagnóstico na fazenda é muito importante. O Biratã, estou falando dele de novo, que ele deu um monitoramento, mas o diagnóstico, depois que a gente tem um diagnóstico, a gente sabe o que é que vai fazer, certo? Então é extremamente importante. Por exemplo, eu tive uma fazenda que eu fui na fazenda porque tinha morrendo vaca. Tinha já morrido umas 50 vacas e o proprietário tinha umas 400. Quando eu terminei, eu lembro que eu fui com mais uns 2 colegas nossos, nós fizemos umas 10 necrópsias. E quando eu fiz aquelas 10 necrópsias, eu lembro que 4 vacas dessas necrópsias tinham lesão de tuberculose crônica. Aí eu falei assim, meu Deus, então, quer dizer, parece que ele está com um problema grande aqui, porque morreu 50 vacas. Mas o problema dele era muito maior. Porque de 10 vacas que eu fiz que morreu de botulismo, tinha 40% daquelas 10, né, 4 vacas, tinha tuberculose. E o pior, que teve uma vaca, nessa época, que a glândula mamária dela, você imagina se você pegasse grão de milho e botasse dentro da glândula da vaca. Você cortava, você via um monte de grão de milho. O que era aquele grão de milho? Era o granuloma, era a lesão que a tuberculose deixa. Você cortava e ele rangia. Então parecia... E essa vaca, o que essa vaca fazia na fazenda? Era uma vaca que tinha uma mastite crônica. O leite dessa vaca ia para onde? Para as bezerras. E gostaria de chamar a atenção
que várias vezes a gente vai em fazenda desse para resolver um problema desse, e a gente chega lá, bezerras até 90 dias, com tuberculose. Aí você fala assim, mas tuberculose é uma doença crônica, como é que vai aparecer em bezerra? Mas é o seguinte, que a bezerra todo dia tomando um iogurtezinho com bacilo, com micobactéria tuberculose, com a bactéria da tuberculose. Ela vai, você pega, nós fizemos necrópsia de bezerras, comendo, quer dizer, em bezerras lactentes que estava com tuberculose, já com granuloma, com lesão crônica de tuberculose. A maioria do produtor liga a tuberculose respiratória. E é interessante que a tuberculose bovina tem duas bactérias. Uma é a micobactéria tuberculose, que é o mesmo que produz a tuberculose humana também, mas ele pode transmitir para a vaca também. E tem o micobactério bovis, que é o da vaca. Em torno de uns 20% de tuberculose em humano pode ser por esse micobactéria tuberculose. E esse micobactéria tuberculose, ele muitas vezes pega vísceras. Por exemplo, eu tive uma sobrinha que teve esse linfonodo aqui da íngua, que a gente chama de íngua, que teve uma tuberculose nesse linfonodo aqui da virilha, certo? Então, é um negócio, quer dizer, tuberculose é uma doença, ela tanto de animal quanto de gente, então é uma coisa que nós temos que, né, tratar com cuidado. Então, eu já falei ali que os bezerros também podem ter. É importante a gente ver, às vezes você chega numa fazenda que faz um investimento grande, igual essa fazenda, essa terceira ali, tinha feito um carrossel, era um objetivo de ter mais ou menos 1000 vacas lá nesse carrossel. Ele tinha umas 500, mas ele começou a comprar vaca, teve um monte de vaca que ele comprou. As vacas no dia que comprou não tinha não, mas elas já vieram infectadas. Aí passou a ter tuberculose na fazenda. Então, realmente é uma coisa assim, muito cuidado com relação a isso. E quando a gente fala assim, tem várias coisas que a gente não daria para falar só aqui, nesse tempo, mas o diagnóstico é extremamente importante. Então, a gente tem ferramentas que já ajudam muito no diagnóstico, mas ele às vezes separa os animais. Então, quanto mais cedo a gente dá um diagnóstico de um problema, a resposta é muito mais rápida ao tratamento. E o prejuízo seu, você vai evitar prejuízo, você vai gastar muito menos com o tratamento. Então, é extremamente importante o diagnóstico, além dessas ferramentas de monitorar, quando elas te indicar, você tem que fazer exame clínico do animal. O animal morreu, é muito importante fazer a necrópsia desse animal, certo? Porque a necrópsia ajuda a gente a ver. Agora, só que tem o seguinte, não é uma coisa muito fácil. Eu não falei para vocês que quando o cara lá em 1700 falou que era um agente vivo na tuberculose, levaram 100 anos para o Cook falar que era realmente uma bactéria e para acreditar. Então, realmente é o seguinte, a gente vê que para fazer, a gente o tempo todo, nós que estamos numa fazenda, eu falo assim, nós, os proprietários, os técnicos, os colaboradores, todo mundo, a gente está o tempo todo fazendo uma leitura da fazenda do que precisa. E não adianta a gente fazer o que a gente quer. Você tem que fazer o que a fazenda está pedindo. Se você fizer o que você quer, você pode dar mal. Então, essa sensibilidade de usar a tecnologia, de usar os conhecimentos da gente, no sentido de avaliar e de dar um diagnóstico, é extremamente importante. Certo? E outra questão, gente, é assim que a tuberculose, a brucelose, ela não tem preconceito. Então, a gente está tendo problema em fazendas pequenas, médias, grandes e muito grandes. Então, imagina você pegar e começar a ter que pasteurizar colostro, pasteurizar o leite, é uma série de complicação. E não só a gente vai ter a questão da brucelose e tuberculose, é só um início, né, gente? Isso é só um start ali para começar, quando você vai confinar. Isso, na verdade, não só no confinamento, né? Isso na produção. Mas no momento que você confina, o negócio potencializa, a gente tem outras doenças, que é a doença respiratória bovina. Então, vocês têm problema aqui com vaca com pneumonia? Tem também?
Pois é. Então, esse tamanho do problema, cada lugar vai ser um. Então, às vezes, nos Estados Unidos, eles falam de morbidade, aqueles animais que pegam, né, que acabam tendo tuberculose, pneumonia, de 2,9%. E de mortalidade de vaca de 7% em algumas fazendas, ou 10,3%. Aí tem trabalho que mostra de 20% de mortalidade de vaca por pneumonia. Então, quando a gente chega e coloca ali a densa demais, a gente acaba criando fator de risco. Então, assim, eu não queria chegar aqui e começar a falar de tratamento para pneumonia, porque geralmente é isso que as pessoas geralmente pedem. E aí, como é que eu trato? Como é que eu faço? Então, quando a gente entra na fazenda, você tem que olhar o fator de risco para bezerro, para vaca. Então, você vai entrar e vai falar assim, o que aqui tem que pode estar levando essas vacas a ter pneumonia, tá? E aí, o que pode ter? Então, várias coisas. O animal nasce, gente, na hora que ele nasce e caiu no chão, começa a formar o microbioma do intestino. Todo mundo, eu acho que já está até por dentro disso, que o intestino dele começa a ter bactérias que vão ser o quê? Vão morar ali, que vão ser, inclusive, bactérias boas e bactérias ruins. Só que não é só o intestino. Aqui, toda a parte do sistema respiratório superior, né, inferior também, vai formar o microbioma, vai ter bactéria ali. Então, a gente tem bactéria patogênica e tem bactéria protetora. Tá ali, tá, gente? Se você pegar, tem uma manrêmia, tá lá. Ah, tá uma pasteurela? Tá lá nas vacas. Agora, por que de repente ela cresceu e levou uma lesão que levou a pneumonia? Aí é isso que a gente tem que se perguntar, ok? Então, estresse, dieta. Dieta é bem potente, por isso que a gente trabalha junto. Não tem como trabalhar separado, reprodução, nutrição e sanidade, não. É trabalhar junto. Então, idade, o ambiente, transporte. Então, são fatores aí que podem o quê? Sobrecarregar esse lado aqui e a bactéria oportunista, ela crescer. Porque se você pegasse 45 anos para trás, a gente já está só falando assim, qual bactéria que está causando? Qual antibiótico eu vou usar? Era essa a pergunta, batendo só na mesma tecla. Então, assim, parar de bater nessa tecla, que agora o que a gente tem que pensar é o quê? Qual fator de risco está desencadeando? E aí, quando você chega ali, aqui, ó, são bactérias que podem estar presentes. Aqui tem um vírus também que pode potencializar, tem um vírus, né, do IBR, do sincicial, para influenza, e esses são os fatores de risco, uma alta densidade, transporte, socialização, mudança de temperatura. Eu acredito que aqui é uma região bem quente, né, gente? É bem quente. Então, assim, tem fazenda que a gente dá assistência que, por exemplo, se você pegar espaço de compost, aqui está sendo mais ou menos quanto por vaca? 9 a 10. Então, na literatura, começa mesmo por isso, 9 a 10, em lugares muito úmidos, aí tem que ser um espaço maior, mais ou menos uns 15 metros quadrados, quando é um lugar muito úmido. Mas a gente trabalha com fazendas até com 5, 6 metros quadrados por vaca. E fazenda com média de 46 e agora está com 49. Então, a gente fica como? Eu entro lá e falo, ai meu Deus, né? E assim... Por quê? Porque as fazendas estão só crescendo. Vocês não têm mais como dar um passo para trás. Só tem como dar um passo para frente. É só aumentando. Então, quando a gente vai fazer um projeto, agora eu falo, tem que aumentar galpão. E o galpão ele não sobe de uma hora para outra. Né? Então, isso é um problema. E aí eu falo, olha, quando chegar aqui, a gente vai ter algumas ferramentas. Então, assim, uma das coisas lá, por exemplo, o estresse térmico. O estresse térmico, ele é um potencial muito grande para pneumonia. Por quê? Influencia na imunidade desse animal. E aí, o estresse térmico tem que ser corrigido. Então, lá é aquele tanto de ventilador, muito ventilador. Então, tem fazenda que a gente dá assistência que está lá 40 de média, e às vezes tem muito mais problema respiratório, tem muitos desafios, por causa também, às vezes, por causa de quê? De dieta. Então, esse negócio da dieta, o pessoal tem que estar, assim, muito junto, porque vocês estão sempre em constante desafio. E aí, aqui, é mostrando o seguinte... Quando um animal está com uma infecção viral, a depuração bacteriana, essas bactérias vão embora, ela demora muito mais. Olha só, em 24 horas, ficou ali, 100%. Um animal normal, depois que você inocula um vírus, depois de 24 horas, vai o quê? Vai indo embora. Ou seja, o vírus cria uma condição ótima para a bactéria multiplicar. Então, agora, né, daqui para frente, eu acho que vai ser o quê? Uma seca, né? Uma seca. Então, vai ter poeira e o vírus, ele é um ótimo... Esse momento é um ótimo meio para o vírus. E aí é um período que a gente pega mais de desafio em relação às doenças respiratórias. Agora, eu vou ser sincera, eu tenho muita dificuldade de pegar uma vaca com problema respiratório e pegar ali no início.
Porque quando está lá com catarro, a vaca está cansada, né, passa uma criança aqui de 5 anos, ele vai saber, ó, aquela vaca ali está com pneumonia. Tá? Agora, o problema é que a gente tem que pegar o diagnóstico cedo. Então, o Bira estava falando ali do colar. O colar é muito bom, muito bom. É uma ferramenta fantástica e não é uma ferramenta para você usar para si o som. Sil já é muita coisa, mas é uma ferramenta para você usar para diagnóstico, para pegar, porque ele vai falar, essa vaca não está com saúde, ela mudou, diminuiu a ruminação, você vem e pega essa vaca. E aí, você olha para a vaca e vai falar que ela está o quê? Você não vai falar que ela está intoxicada. Você tem que dar um diagnóstico. Então, muitas vezes, essa vaca já está com o quê? Com pneumonia. Então, a gente tem que começar a fazer isso. E uma das ferramentas, inclusive, que a gente usa no campo, né, hoje a gente está usando no campo, é o ultrassom. Então, por exemplo, essa vaca aqui era uma vaca já mais crônica, ele falou, já tratei, já estava no 3º tratamento, e ela tinha umas áreas de consolidação, que a gente consegue ver assim ali no ultrassom. E aí eu falei, olha, a gente já fez 3 tratamentos, ela está com áreas de consolidação em diversas áreas, e aí é um momento que às vezes a gente tem que falar assim, às vezes essa vaca ela não vai produzir, é uma vaca que tem que ser descartada. Além disso, a gente tem uma outra função aí para o ultrassom. Por quê? A gente pode falar assim, olha, essa vaca, você fez o tratamento, passou o ultrassom. Depois eu venho de novo, eu passo o ultrassom e vejo que teve uma grande melhora, então o nosso tratamento está o quê? Está funcionando. Agora eu passo o ultrassom, volto na vaca, passo o ultrassom de novo, às vezes a lesão até aumenta. Por quê? Porque quando você trata, e você pegou e tratou essa vaca, e depois essa vaca ela tem uma melhora clínica, já no início com antibiótico. Então, 1º, 2º, 3º dia, diminui a temperatura da vaca, ela para a tosse, aquela secreção diminui, aí você fala assim, ok, tratei, tá tudo certo. Mas a cura bacteriana ainda está lá, ela está lá. E aí passa uma semana, ela volta. Aí quando ela volta, aquela pneumonia, a lesão no pulmão já está muito maior. Então, é uma tremenda ferramenta que a gente usa. Eu nem gosto de colocar muito tratamento, por quê? Às vezes para a sua fazenda é um, para a fazenda dele é outro, para a fazenda dele ali é outro. Né? Isso depende muito, às vezes é quando você está o antibiótico que você costuma usar ali na fazenda. Só que uma coisa eu falo, muitas vezes a gente está usando o ceftriaxone, usa em doses baixas. Então vai lá, faz o tratamento e eu não quero ter o descarte no leite, mas acaba usando uma dose muito baixa. De 3 a 5, e a dose ideal seria de 3 a 5 miligramas. E às vezes acaba usando 2, né, então uma quantidade menor. E aí você não trata de fato essa vaca. E tem uma outra questão, que é a duração. Você fala, poxa, Júlia, 7 dias? Ou seja, aquele antibiótico tem que ficar no animal por 7 dias. Por quê? Porque eles observam que com isso você tem tanto a cura bacteriana quanto a cura clínica. E aí o que você não quer? Ficar fazendo retratamento. E, gente, vai tratando, aquela área, às vezes, ela consolida, ela acaba, ali depois não tem mais troca gasosa. E aí a vaca fica com o quê? Com metade do pulmão. Então, uma vaca com metade do pulmão dela, ela vai produzir? Não vai. Mas o que a gente pode ver de doença respiratória, que é aquela síndrome da veia cava. Você fala, nossa, mas como que isso acontece? Como que isso acontece? Está aqui, ó, bem pequenininho falando. A gente está sempre desafiando as vacas, isso é um fato, né? Então, assim, elas estão em acidose subclínica, chega de 20% às vezes, do rebanho, costuma ficar em uma acidose subclínica ali, tá? E o que é essa acidose? Começa a ter mais ingestão ali de concentrado, começa a crescer bactérias, né, streptococcus, bactérias que vão diminuindo o pH ainda ali do rumen. E o que vai acontecer? Quando você diminui o pH, ali tem uma célula do lado da outra ali no rumen. Vai acabar aumentando a permeabilidade das bactérias que estão dentro do rumen. Eu queria falar isso assim, eu falo, nossa, vai ser muito detalhista, vai ser chata. Mas sabe por quê? Porque isso é o que acontece o tempo todo na fazenda de vocês, e eu acho que vocês têm que entender isso com muita profundidade. Então, é a permeabilidade. Só aquela bactéria, diminui o pH, aquela bactéria que está no rumen, ela entra, cai na circulação, tanto bactéria quanto endotoxina. E aí ela vai para onde? Lá no fígado. Aí o fígado tenta conter aquilo ali e faz um abscesso. E o abscesso, o que ele quer fazer? Ele quer drenar. Ele quer drenar. E ele vai drenar para onde? Para o lugar mais mole, que é a veia cava, que passa ali atrás do fígado. Por isso que, inclusive, método de necrópsia é super importante. A gente já, né, na hora que vai abrir a vaca e tal, você vai tirar, antes de tirar o fígado, a gente já passa a mão ali, ó, atrás da veia cava, para ver se tem algum êmbolo ali, uma secreção que caiu ali. Tá vendo isso aqui?
Se isso aqui cai, gente, na corrente sanguínea, igual aconteceu nessa vaca aqui, ó, sabe o que acontece? A vaca está andando ali, de repente já é choque. É aquela vaca que está andando, estava ótima, de repente ela pega e cai. Tipo, isso é o choque séptico, porque foi muita. Mas sabe o que acontece mais normalmente? É de um pouquinho dessa secreção lá para a veia cava, formando um trombo. E ela vai para a veia cava, passa no coração e vai para onde? Para o pulmão. Aí lá no pulmão ela forma aqueles abscessos. Inclusive, não sei, alguém já viu? Às vezes a vaca sai sangue assim, pela narina. Alguém já viu isso? Oi? Então, vocês já viram isso? Quando isso acontece, eu já falo, não é legal. Então, isso começa a acontecer com frequência, isso não é bom, porque a possibilidade de tratamento, de sucesso no tratamento de uma vaca dessa aqui, ó, é muito, mas muito baixa, tá? E aí, eu dou mentoria para veterinários, aí o pessoal às vezes lá, tá lá, nossa, eu tô com gado gerce, aí ele me mostra, já aconteceu isso. No outro dia, aconteceu um timpanismo espumoso. No outro dia, fala assim, peraí, vamos olhar, vamos conversar, sentar. Por quê? Tem a questão da dieta. A dieta é importante, mas entendam, no estresse, tá? No estresse, que estresse? Estressando a vaca, gente. Tem um monte de mosca lá, enchendo o saco da vaca, ela fica lá toda hora batendo o pé, balançando a cauda. Ou então, se essa vaca está no estresse térmico, o estresse vai potencializar aquela questão da dieta. Tá? Então, às vezes a dieta está tudo bem hoje, mas um dia muito quente, e aí começa a aparecer essas doenças. E quando cai, pode cair no pulmão, né? Ou pode cair nos lugares que acontece muito ter a endotoxina ser absorvida e sabe onde? Glândula mamária e útero. Então, ali, glândula mamária, útero e, inclusive, casco. Aí você começa a ter problema de casco, começa a ter... Aí você está falando assim, gente, mas está tendo metrite demais. Então, é aquela confusão. Por isso que eu falo que reprodução, nutrição e sanidade andam junto. Aí a gente tem que chegar e conversar. Então, é assim, a gente tem sempre uma parceria dentro da fazenda. Eu falo, olha, tem uma fazenda que eu cheguei e falei assim, duplicou, estava tendo de retenção, assim, duplicou, de um mês para o outro. Aí ele falou assim, a alfafa estava muito boa, a gente vai ter que até que trocar e vamos mudar. Beleza. Então, é dessa forma que vai andando, tá? E aqui, isso aqui é uma vaca, que esse é um produtor, ele me mandou, né, que a gente também dá assistência, ele falou assim, Júlia, olha essa vaca. Né, uma novilha recém-parida, olha como que ela tá. Não tá legal. As outras lá, as duas lá, ruminando de boa e ela péssima. Pneumonia, né, Júlia? Pneumonia. Aí depois, ele falou assim, não, Júlia, ela tava com o umbigo inchado, também tá com mastite. E ela é do lote 50 mais. Entende? Às vezes, por exemplo, às vezes eu tenho mais problema de fazenda que tem dieta que separa ali, às vezes, do que a dieta única, sabe? Então, isso depende de como está sendo trabalhado. Aí eu falei, olha, beleza, foi uma fase que a gente teve uns problemas com questões de acidose. E aí eu falei assim, mas por que está acontecendo isso? E aí, na semana anterior disso aqui, que eu falei com ele, olha, isso aqui possivelmente é a ação do quê? Que está levando essa mastite, a pneumonia, aquela questão lá da endotoxina, que foi absorvido lá no rumen e é absorvido, inclusive, também no intestino e vai lá para onde? Para a glândula mamária, para o útero. E aí depois, essa vaca aqui, ele falou assim, isso uma semana antes. Olha como é que essa vaca tá, timpanizando demais. Eu falei, nossa, eu tô viajando. Aí eu falei, aumentou a frequência respiratória em mais que 100, tá timpanizando, passou a sonda, não deu certo. Então, a gente tem que ter esse hábito para ter o quê? Diagnóstico. Passou, esse aqui possivelmente é um timpanismo espumoso. Você não vai conseguir aliviar essa vaca só usando um produto para coalescer, né, para diminuir as bolhas ali dentro do suco, do conteúdo de rumen. E aí, o que aconteceu? Não sei se vocês viram. Vocês viram o olho fundo da vaca, gente? Muito fundo. Por quê? O que acontece? Essas bactérias se multiplicam e começa a ter produção de muito ácido lático. Esse ácido lático, lá no rumen, o que ele faz? Ele suga, ele traz o líquido para dentro do rumen. A vaca desidrata rapidamente. Eu posso fazer um drenche nessa vaca, colocar 20 litros na boca dela? Essa vaca timpanizando? Não posso. É tranquilo fazer 30 litros de soro na veia dessa vaca? Não dá. Então, é uma vaca que perde. Aí eu falei, olha, esse lote aí tá sendo um problema. Então, isso aí, dessa pneumonia, dessa mastite,
é a questão da endotoxina. E logo depois, na mesma semana, teve o quê? Um jejum hemorrágico. O que é o jejum hemorrágico? As bactérias que estão presentes ali, passa muito grão, mais concentrado, e aí elas começam a crescer e produzir toxina. Até hoje não sabe direito que bactéria que leva esse jejum hemorrágico. Se é o Clostridium perfringens tipo A, mas eu sei de uma coisa, é o fator de risco. Então, às vezes, pode estar acontecendo porque está tendo muito estresse térmico. Então, num período, às vezes, de muito calor, acontece de você ter o jejum hemorrágico. Tem algumas coisas que podem diminuir? Vacina, mas o conforto, né, também vai ser essencial. Aí que eu descobri, foi retirado o feno, que estava da dieta. E aí eles falaram, não, porque a gente colocou o feno, mas tinha colocado a silagem. Mas a fibra efetiva não estava bacana para aquelas vacas ali com mais de 50 litros. Então, isso é um problema. E aí, se eu ficar assim, vou falar assim, trato pneumonia, trato mastite, trato isso, trato aquilo, não vai adiantar. Eu tenho que ir lá no fator de risco. Ok? E aí, tem um trabalho que ele fala assim, que o sistema gastrointestinal, ele é o epicentro, tá? O epicentro da fisiologia do estresse nos ruminantes. Então, toda vez que você for entrar dentro do seu composto, dentro do seu galpão, você tem que entrar e começar a olhar fator de risco. Vai olhando fator de risco. Tá? Por quê? Porque isso, o que vai acontecer? A gente fez uma necrópsia, eu nem coloquei aqui, eu falei assim, era de bezerro, um bezerro quase desmamado, mas foi bonito, foi no domingo. O que você faz domingo? Necrópsia, né? Aí o que aconteceu? A bezerra, ela já estava com a desmamada, a gente andando lá. Aí eu falei, não, a gente vai passar um ultrassom no bezerro ali atrás. Aí depois eu passo a sonda, né, para aliviar, porque ela estava assim, ó, timpanizando. Sério, foi muito rápido. Na hora que eu voltei, ela estava morta. Aí o que eu fiquei? Mal, né? Fiquei péssima. Eu falei, poxa, eu devia ter pego a sonda e passado nela. Mas depois que eu fiz a necrópsia, eu falei, não foi culpa minha. Né? Eu não ia salvar ela. O que tinha acontecido? Na hora que a gente fez a necrópsia, morreu ali, né, gente? Acabado de morrer. Na hora que a gente abre o conteúdo, o quê? Mais leitoso do suco de rumen. O que a gente faz? Uma fita de pH. Quanto que é uma fita de pH? Pensa, você na sua fazenda, você tem uma fita de pH? É R$50, sei lá, vem 50 fitas. Vocês estão entendendo? Porque ali a gente vai pegar um colar e ele vai falar, ela está doente. Agora você tem que ter uma fita de pH. Né? Por causa de R$50, vocês não vão deixar de fazer diagnóstico. Aí, deu lá. pH entre 4,5 e 5. Opa, ela estava com acidose. E o conteúdo deslocou o abomaso dela e o conteúdo todo sanguinolento. Ela estava como se fosse um jejum hemorrágico, só sangue dentro do intestino. Por quê? Acidose, permeabilidade, bactéria entrou para a circulação, bactéria entrou na circulação, inclusive aumenta a permeabilidade e altera a microbiota de rumen e de intestino. E aí no intestino aumenta a permeabilidade e cresce bactéria que vai produzir toxina. Inclusive vai produzir toxina que vai levar esse sangue lá dentro. E, gente, jejum hemorrágico é o seguinte, essa vaca está com jejum, a gente trata e ora. Porque a ação de toxina é muito rápido, tá? Então, mas eu quero passar essa filosofia. Eu vou falar de hormônio aqui? Não vou falar de hormônio. Mas quando tem um estresse térmico, você tem um monte de alteração de hormonal. Aumenta a progesterona, vocês vão ver muito parto prematuro. E o que vai acontecer? Mais visitas ao coxo de água, número de passada aumenta, comportamento agonístico, dispneia, né? E a vaca fica respirando com a frequência respiratória aumentada, fica menos tempo deitada e tem menos evento de alimentação. Então, se você ver aqui as vacas elas estavam mais estresse térmico. Ficava todo mundo em pé, não estava vendo vaca deitada. E aqui eu falo assim, você põe uns ventiladores aqui, você aumenta uns 4 litros, eu acho, de leite aqui. Que lá tem um período muito quente, como aqui também. Aqui em Pompéu é quente também. E aí a gente tem 2 estágios, tá? Do estresse térmico. Esse estágio que ela aumenta muito a frequência respiratória e tem o estágio 2. Aqui nesse estágio 1 aqui, ela aumenta o consumo de água, ela transpira, aumenta a frequência respiratória. E o estágio 2 é esse aqui, ó. Desligou o ventilador para fazer manutenção. Na hora, gente. Desligou, a vaca já abriu a boca. Ela formou uma poça, assim, ó, de saliva. E a saliva é o que vai tamponar, é o que vai fazer aquele pH subir. Ela está comendo uma dieta pesada ali e ela que vai ajudar a aumentar o pH. Tanto a saliva quanto também conteúdo de rumen, também, que produz o bicarbonato lá dentro do rumen. Mas isso aqui vai ser muito importante. E aí, quanto tempo que ela vai demorar para recuperar? Não, Júlia, já arrumamos, já ligamos aqui o ventilador. Quanto tempo que ela vai demorar? Ela pode demorar 3 dias para restabelecer desse estresse térmico aqui. Está entendendo? E esse estresse térmico, ele pode ser, inclusive, ele leva um distúrbio.
ácido base e um distúrbio eletrolítico, tá? E aí o que você vai fazer? Ele pode, inclusive, ser letal. Esse foi o primeiro artigo que falou assim, o estresse térmico, ele pode ser letal, ele mata. Então, às vezes, gente, teve um dia muito quente aqui, muito quente. Às vezes, 4 dias, 5 dias depois, você começa a ter mortalidade de vaca, tá? E por que isso acontece? Exatamente ali, ó. No estresse, o que ele vai fazer? Aumentar a circulação periférica da pele, para dissipar calor, para perder calor. E aí vai diminuir a circulação do quê? Do sistema gastrointestinal. Tem uma hipóxia. E vai alterar a permeabilidade do intestino. Altera. Então, as bactérias ali do rume, bactérias ali do intestino, o que elas vão fazer? Passar. E vai para a circulação. Então, vai para a circulação e começa a ter formação de microtrombos, que vai dissemina. Então, pode ir para qualquer órgão e leva à disfunção de múltiplos órgãos. Aí você fala, poxa, como que é isso? Isso aqui é foto do artigo. Aí você vai ver, se você for abrir, você vai falar assim, essa é uma vaca que teve um quadro de sepse e está com um quadro de peritonite. Olha só, cheio de fibrina entre o intestino, petéquia, esse coração todo avermelhado, tá? Então, assim, você fala assim, isso aqui foi um quadro séptico, mas, poxa, de onde veio essa sepse? De onde estava essa bactéria? Essa vaca não tinha metrite? Essa vaca não estava com pneumonia? De onde que veio? Então, o estresse, ele vai alterar a questão do pH e altera a permeabilidade, tá? Então, é isso que a gente tem que começar a entender. Aí, olha só, aí é pulmão, com edema, né, pulmonar, congestão, disfunção de múltiplos órgãos. Então, é uma série de coisas que vão acontecendo que eu acho que a gente tem que ter essa visão de conforto. Então, não é só a dieta. Eu estou falando, por exemplo, se eu estou com uma fazenda que está com 49,5 de média, a gente fica, né? Meu Deus, eu vou lá e como é que vai ser? Eu tenho que pensar muito, muito, muito em conforto de vaca. Muito. Se eu estou lá com uma vaca, mesmo, né? Você está com 30 litros e às vezes você a gente acaba às vezes pegando a mão mesmo. Por quê? Porque a vaca responde. A vaca responde. E aí a gente tem que entender a questão também do limite. Por quê? Porque às vezes tem período muito quente, e aí pode ter aquela alteração de ter aumento da permeabilidade, e aí vem uma infecção, aumenta mastite, aí aumenta mais quadros de pneumonia. E agora, qual que é a questão? A gente precisa ter diagnóstico, tá? Tem uma... Tá aqui mesmo. Eu fiquei na dúvida aqui. E tristeza parasitária, eu vou comentar que é o seguinte, aqui vocês têm tristeza onde? Onde concentra a maior parte? Está em bezerro ou está em vaca? Está em bezerra, né? Chega lá no Paraná, a gente vê muito caso quem? Em vaca. No Rio Grande do Sul também muito caso em vaca. Assim, é microclima, por exemplo. Eu dei um curso lá no Paraná, nessa parte toda de diagnóstico e de ultrassom, e aí lá na fazenda, tipo essa fazenda às vezes 15 quilômetros, não tem problema. E às vezes em outra fazenda, que às vezes a umidade já é um pouco maior, aí já tinha problema em vaca. Aí ele chegou, inclusive ele falou assim para mim, aqui eu não permito mais fazer transfusão em vaca, ok? Eu não quero mais fazer transfusão em vaca. Eu falei, mas por quê? Aí ele falou, porque toda vez que eu faço transfusão, a vaca não sobrevive, ela morre. Morreu bem melhor, né? Morreu tratada, mas assim, ela morre. Por que está acontecendo isso? Porque ele não está fazendo o diagnóstico precoce. E eu falei, você tem uma ferramenta aqui que eu vou te falar. Para mim, na possibilidade, todo mundo tinha que ter, que é o colar. Cara, o colar, ele tem um colar, e aí dá lá, opa, essa vaca aqui, ó, diminui a ruminação, tarará, beleza, o que você vai fazer? Você vai olhar para a vaca e vai falar, está intoxicada. Entendeu? Então, o problema, às vezes, está sendo diagnóstico. Por isso que, quando vocês começarem a confinar a vaca, começar a ganhar muito dinheiro, vocês vão pensar também assim, eu preciso também capacitar o pessoal para fazer diagnóstico. Então, essa fazenda de 49 litros, eu chego lá e fico assim, você tem que saber, tá vendo isso aqui? Diarreia? Muito comum diarreia. Peritonite. Peritonite é muito comum dar diarreia. Então, a gente fez o curso de ultrassom, eu pedi para eles separar 3 vacas. Separou 3 vacas. Aí ele falou assim, não, porque esse aqui parece uma intoxicação. Na hora que entrou a vaca, deslocada. Olhamos lá no ultrassom e no diagnóstico ele falou, com peritonite e com uma metrite. A vaca não estava boa, não. Beleza. E a outra vaca? Reticulite. Passamos o ultrassom lá, ela está com reticulite. E a outra? Só metrite.
Então a gente começa a ter diagnóstico. Quando a gente começa a ter diagnóstico, aí o negócio anda. Que o pessoal já pega já no início. Colar já apitou, brap. O que eu faço? Eu pego essa vaca, olho as fezes. Eu pego essa vaca, passo, olho lá, coleto, e eu coleto o suco de rumen dessa vaca. Depois que eu coleto o suco de rumen dessa vaca, eu vou continuar avaliando, vejo tem ping, porque o pessoal lá na fazenda faz isso. Avalia se tem ping, o pessoal na fazenda avalia tristeza, gente. Entendeu? Então, assim, a questão é muito capacitação de pessoas, é investimento de pessoas. Isso é uma tecnologia que a gente tem que ter na fazenda, tá? E, por exemplo, tristeza. Aqui, pelo menos, muitas fazendas que a gente dá assistência, elas têm problema de tristeza. Em vaca, em bezerro. Só que vaca é o seguinte, não é tanto. Mas quando não tem na vaca, a vaca morre. Por quê? Porque bezerro, você está todo dia lá. Mamou? Não mamou? E não mamou. Eu já sei que aqui tem tristeza. Eu vou lá, mas temperatura, parará. Agora a vaca, não. Aí a vaca para de produzir, diminui a produção. Aí eu não faço, às vezes, né? Não trato, não sei o que é. De repente, quando você olha, mucosa branca. E vaca não é igual bezerro. Vaca não tem um timo funcional, não tem aquela medula para mandar hemácia. Aí o que acontece? Ela tem uma anemia muito severa, muito rápido. Né? Não é igual bezerro, não, que o bezerro vai ficando triste. Vaca não, ela deprime. Depressão profunda, muito rápido na tristeza. E aí a gente tem que ter o diagnóstico. Então, tem fazenda... E aí, essa situação que eu queria falar de instabilidade, que aqui a gente está numa região de estabilidade, onde a maior parte vai acontecer em bezerra. Confina, gente. Confina, que depois começa a ter esse clima, começa a chover, mais mosca e tal... Aí começa a aparecer uma vaca ou outra. Então a gente ainda não sabe em relação à imunidade, mas essa vaca ela ficou no piquete até tal idade. Quanto tempo vai demorar a imunidade para anaplasma? Quanto tempo vai demorar a imunidade para babésia? Não sei. Isso aí é a pergunta de milhões. E aí, por exemplo, essa vaca, novilha, ela veio de compra, aí ela desceu do galpão, já foi um misol nela e tal, mas ela acabou tendo um anaplasma. E aí, ela estava com o hematócrito muito baixo. Aí ele falou assim, ela não está nem levantando essa novilha, não está levantando, nada. Transfusão. Só que ele não conseguiu fazer transfusão, colocou 1 litro de sangue. Eu falei, nossa, ela precisava de 6. Júlia, não foi nem 1 litro. Beleza, então vamos na enfermagem. O que ela precisa? Ela não vai comer, ela não vai beber, o que ela precisa? De suporte. Então a gente vai dar suco de rumen para ela e a gente vai dar soro. Então toda vez que a gente entra, a nossa tendência é, vamos fistular uma vaca. Porque, gente, quando você fistula a vaca e começa a usar suco de rumen no tratamento dos animais doentes, a pessoa, você não precisa implementar, falar protocolo, não, de repente já está dando suco de rumen para a galera, entendeu? Para todo mundo. Ele fala assim, Júlia, uma bezerra aqui, tá com 150 dias, estava com tristeza, mas estava mal, a gente pegou aqui, não estava conseguindo monitorar, porque a fazenda crescendo, questão de funcionário, mudando o tempo todo. Aí o que acabou acontecendo? Ele falou, dê suco de rumen, cara, ela melhora muito rápido. Aí ele falou assim, eu queria que você viesse aqui só para falar de vaca fistulada aqui na cooperativa. Gente, assim, é um potencial enorme. Por quê? Por quê que é tão importante quando eu faço um suco de rumen? Porque eu estou colocando bactéria importante para ela ali, porque ela está em desbiose, tá? E isso é importante. E aí essa aqui ela foi lá, foi fazendo, eu falei, vamos lá, vamos indo então. Foi fazendo transformação, colocando suco de rumen, hidratando. Não mexe com ela, não fica lá mexendo muito com esse animal. E ela pariu, não acreditei que ela pariu. Ela pariu, tá dando leite, foi embora. Então, assim, a questão, a gente primeiro, diagnóstico, então a gente tem que ter um diagnóstico mais precoce. Ele vai ser importante. E nessa mesma fazenda, uma vaca que está dentro do composto, 3 anos, não saiu. Ela estava lá meio com uma mucosa meio congesta, meio vermelhada. Aí na hora que olha lá, essa vaca estava como? Eu falei assim, olha, ela está com febre? Não. Sabe que ela não tinha febre, ela estava com hipotermia, estava abaixo a temperatura. Eu falei assim, ela está entrando para pé de choque. Faz uma lâmina dela. Fez a lâmina dela, o que tinha? Babesia bovis. E aí tratou a vaga. Então, assim, é aquilo. Então, você começa também, a gente quer diminuir taxa de descarte. Como? Várias formas. Nutrição, conforto e diagnóstico precoce. E essa aqui também foi outra. A gente chegou, examinou, ela estava meio triste ali, aí eu falei assim, fazer uma lâmina dela, fez a lâmina, ela estava só no composto, mas a gente passou no composto, veio um capinzinho aqui, ó, a larva do carrapato, pequenininho, ele já transmite a babésia, tá? Então, assim, isso também são tecnologias que a gente tem que pensar em implementar. E isso aqui é um laboratório, é um microscópio, tem uma estufa ali, um laboratório muito simples,
que a gente coloca em fazenda de 100, de 200, de 300, de 1.000 vacas de lactação, que é possível ter o mesmo tipo de laboratório, tá? E isso ajuda demais. E aí vem a questão, sei que todo mundo quer almoçar, eu queria apressar aqui, a gente precisa ter um bom manejo do recém-nascido, né? Cuidar da bezerra. A gente precisa ter um bom ambiente, conforto, boa nutrição. Eu coloquei aqui, monitoramento, através de produção, de comportamento, de avaliação de fezes, do colar. Tá? Assim, geralmente, eu vou te falar, quando eu chego na fazenda, o produtor já fala assim, Júlia, aquela vaca ali, olha, ela não está bem. Ele tem um olhar, tá? Tem funcionário que olha a vaca, né? Ele já olha e fala, não, aquela vaca é tranquila de parir, ela para em 30 minutos. A pessoa já conhece muito do animal. E eu sei que isso, vocês já têm isso. Então agora precisa, eu tenho isso, eu já sei que o animal está doente, eu pego esse animal e eu preciso fazer um exame de monitoramento para dar um diagnóstico. Porque aí fica morrendo vaca, e outra coisa que eu preciso ter é o quê? Fazer necrópsia. Necrópsia, gente. Então, assim, o animal morreu, aquele animal que morreu, olha só, essa bezerra mesmo, ela morreu. Teve um jejum hemorrágico lá. Beleza. Mas foi por causa de quê? De acidose. Aí, o que a gente foi fazer? Foi olhar lá no balde. Eles acrescentaram quase 2 quilos a mais de concentrado. Entenderam? Então, assim, aquela bezerra me deu um monte de informação para o manejo que eu vou fazer. Eu falei assim, por que foi feito isso? Uma série de coisas, por causa da mudança de funcionário. Então, a necrópsia, o diagnóstico dentro da fazenda vai ser muito importante, porque vocês vão começar a observar mais doença mesmo no confinamento, mais pneumonia, né? Às vezes a gente melhora em várias áreas, mas a gente precisa ter esse monitoramento e treinar pessoas. Por isso que eu coloquei em vermelho. O treinar pessoas eu acho que é sempre a chave, tá? E é isso, pessoal. Esse aqui é o Instagram, né, da Zoagro. Então, eu me apresentei, né? Meu nome é Júlia, eu sou sanitarista e a gente dá consultoria e a gente também faz treinamento de pessoas. E a gente tenta sempre transmitir realmente o conhecimento e fazer troca de conhecimento, que isso aqui é o que acontece todo dia que a gente vai na fazenda, a gente sai assim, ó, cheia de conhecimento, tá? Obrigado, Júlia. Obrigado, professor. Professor último.